Além de se manifestar nos processos dos presos sobre a concessão ou não de um benefício como o livramento condicional, a progressão de regime e o indulto, por exemplo, o Ministério Público paraibano tem como atribuições fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança. Os promotores de justiça, como representantes do Estado, devem procurar fazer com que a pena seja cumprida de maneira correta, como diz a lei. Eles também devem fazer visitas mensais às unidades prisionais. O não cumprimento dessa exigência constitui falta funcional do promotor. Para falar sobre o trabalho do Ministério Público na execução penal e sobre o sistema prisional paraibano, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Marinho Mendes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, como é que o senhor avalia a lei de execução penal aqui na Paraíba? Ela vem sendo cumprida? Vem não, Cristina. Infelizmente, a lei de execução penal no Brasil é uma, vamos dizer assim, é uma lei que não pegou. A lei de execução penal, ela prevê, por exemplo, a existência de presídios agrícolas, industriais, exatamente para presos em regime de semiliberdade, como é o caso do regime aberto, do semiaberto. Prevê também a prisão domiciliar em casas albergues. Essas casas até hoje não foram construídas e nem esses presídios. Então há uma coisa horrível que é a improvisação. Como não existem esses presídios agrícolas, né? O preso então fica solto durante o dia e se recolhe durante a noite, com uma série de coisas ruins para a população. Mas qual a avaliação do senhor em relação à lei? Ela é adequada ou ela está ultrapassada? A lei é boa, a lei é boa, a lei é bem avançada. Entretanto, os instrumentos que a lei prevê é que não foram criados. Hoje nós não temos mais presídios, nós temos verdadeiras fossas, campos de concentração. Quais os principais e os mais graves problemas das unidades prisionais do estado da Paraíba? Os mais graves problemas que eu podia apontar para você é a superlotação. Por exemplo, o presídio do Roger, ele tem capacidade para 400 e poucos presos. Hoje nós estamos com quase 1.500, salvo engano, 1.465. A estrutura é antiga, ultrapassada. A estrutura do Roger, ela não temos mais paredes, grades, celas, colchões, então é um amontoado, onde os presos não têm nenhuma condição de recuperação, de ressocialização, e os próprios funcionários da casa penal sofrem assédio moral, porque submetido a um estresse insuportável, porque a qualquer momento pode ter uma rebelião, de forma que é um presídio que deveria ser desativado. A lei, ela dá um destaque ao papel do Ministério Público sobre a questão da execução penal. Como é que o senhor avalia o papel que o Ministério Público vem desempenhando sobre esse assunto? Olha, diz a lei que tudo da execução penal tem que passar pelo Ministério Público. Toda decisão de progressão de regime, tudo relativo à execução da pena tem que passar pelo Ministério Público. Mas eu vejo também que o Ministério Público tem que atuar na melhora, na busca permanente de projetos de ressocialização. Nós estamos cobrando, inclusive, do Governo do Estado, da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, um projeto de ressocialização de governo. A gente vê aqui e acolá alguma coisinha tímida e faz muita propaganda. E precisamos desativar esses campos de concentração, onde depósitos humanos que ferem, que violam toda a dignidade do ser humano, que apesar de estar preso, mas é um ser humano. Precisamos desativar, devemos ter a prioridade de respeitar a lei criando os instrumentos, casas, albergues, os presídios agrícolas, os presídios industriais. Ou seja, humanizar esse sistema prisional que é agudamente desumano no estado da Paraíba. Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público divulgou um relatório sobre a situação do sistema prisional da Paraíba. O que diz esse documento? Não só o Conselho Nacional do Ministério Público, mas também o Conselho Nacional de Justiça diz que a Paraíba, parece que o presídio do Roger,
só perde para o presídio Aníbal Bruno, ali em Pernambuco. Parece que é o pior do país. E o que é que recomenda tanto o CNMP quanto o CNJ? Que seja interditado aquele presídio, porque, olha, dói, choca qualquer ser humano que ali adentrar. Eu conversei com uma pessoa, com um ex-agente penitenciário, e disse, quando eu fotografei, que mostrei para meu pai disse, você vai pedir exoneração, porque ali não é lugar nem para os funcionários e muito menos para os presos. Uhum. Qual que é a importância do Conselho Estadual de Direitos Humanos nessa questão? Eu sou conselheiro estadual dos Direitos Humanos, representando o Ministério Público do Estado da Paraíba. O Conselho Estadual de Direitos Humanos é profundamente importante porque ele é um órgão de controle social. Então nós controlamos, muita gente diz, o Conselheiro de Direitos Humanos é protetor de bandido. Não, nós estamos dando inclusive uma nova visão sobre esse assunto. O Conselho Estadual dos Direitos Humanos, ele defende o direito das vítimas. Por exemplo, a gente tem feito audiência pública para discutir o fornecimento de medicamento continuado, discutir determinadas doenças graves, diferentes, novas, que precisam de uma medicação, de um tratamento todo especial, aos portadores de HIV, às mulheres vítimas de violência. Nós discutimos uma audiência pública, encaminhamos para o governador pedidos, sugestões, um projeto de segurança pública para a defesa das mulheres, e às vezes o preso também é vítima. O preso, ele está preso, condenado, e ele é vítima de sevícias, de assédios, de torturas. E aí a grande importância do Conselho Estadual para entrar como controle social. É uma visão fora de dentro do sistema, de dentro do governo, com pessoas das mais diversas representatividades, inclusive para frenar, para humanizar. Se não fosse o Conselho, coisas terríveis aconteceriam todos os dias. Outro problema recente foi a prisão arbitrária de conselheiros estaduais de defesa dos direitos humanos. O que aconteceu em relação a esse assunto? Nesse dia eu estava visitando, fazendo uma fiscalização no CEA, dos adolescentes, o Centro de Educação dos Adolescentes, e outro grupo de conselheiros. A gente havia recebido denúncia de violação da dignidade dos direitos, e outro grupo se dirigiu para o presídio Romeu Gonçalves de Abrantes, conhecido como PB1. E lá uma conselheira fez passar para um grupo de presos uma câmera para que fotografasse uma situação que eles não tinham acesso. 6 conselheiros da mais alta qualidade, professores da universidade, advogados, padre, uma defensora pública federal, receberam então voz de prisão. E eu estive lá e, graças a Deus, nós resgatamos os nossos colegas conselheiros, porque estava havendo ali um abuso de autoridade. Eu, como conselheiro, chamei para mim, fiz representações para o Ministério Público, para a Justiça Paraibana, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público, para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para o Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, pedindo providências. E as providências já começam a surgir. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra um capitão, um major e um agente penitenciário por abuso de autoridade na Seara Federal. E estamos esperando o pronunciamento do Ministério Público do processo também na esfera estadual. O governo instalou uma comissão mista, eclética, composta por pessoas ilustres, e eles chegaram à conclusão que realmente aquelas pessoas cometeram abuso de autoridade. E por isso que é importante a existência desse controle social. Nós precisamos olhar para dentro. Nós denunciamos o militarismo dentro dos presídios, o que é estão se treinando os agentes penitenciários como se fossem militares, para ter ódio do preso, para usarem armas letais, etc. Temos um famigerado chapão, que nós estamos... O chapão é um quarto insalubre com uma placa de ferro de 10 centímetros,
e que o preso é encerrado ali com uma pequena portinhola para passar um prato e fica abandonado ali dias e dias. Durante o dia um calor insuportável e durante a noite o frio por conta do ferro que esfria. Então isso é violação dos direitos humanos, nós já denunciamos em todas as esferas. E quero dizer também, eu estou terminando uma petição, falta traduzir, para a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, a gente denunciando o sistema prisional paraibano. Ou seja, nós estamos levando o sistema prisional paraibano e, por via de consequência, o governo do estado da Paraíba à Comissão Internacional dos Direitos Humanos. Porque nós também já entramos, eu escrevi essa petição, entramos na vara das execuções penais com pedido de interdição do presídio do Roger. Mas o CNJ já recomendou também, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a interdição, o Conselho Nacional do Ministério Público recomendou a interdição, dizendo que aquilo ali é uma vergonha. E nós, como não obtemos, demorou, está demorando demais. Então é como se a Justiça não tivesse dado a resposta. Nós estamos então indo à Comissão Internacional dos Direitos Humanos, que faz parte do Tribunal da OEA. Então, o que se quer com essas recomendações é que o presídio do Roger seja interditado e que o Estado construa uma nova unidade de acordo com as exigências legais para abrigar esses apenados. É isso, né? Cristina, olha, nós queremos realmente que seja construídas novas unidades para que quem cometeu o crime tem que pagar o crime. O Conselheiro dos Direitos Humanos, ele não faz apologia ao crime nem ao criminoso. Eu quero que pague. Eu não quero que o preso, durante o cumprimento da sua reprimenda, da sua censura, seja, vamos dizer assim, transformado numa res, numa coisa, num objeto, num alvo de agressões. Nós queremos que nesses presídios tenha uma estrutura de formação profissional, de educação cultural, esportes, onde ele possa se apropriar de um cabedal de conhecimento mínimo para quando sair ele estar ressocializado. Muito obrigada pela sua participação. Bom, Cristina, eu estou sempre à disposição, né? Você pode me chamar aqui a hora que quiser, para mim é uma grande satisfação. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.